Que bênção, glórias a Deus. Aleluia. Então vamos para a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo e na total dependência dele, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus, você que fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se, aleluia, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, exatamente como nós lemos aqui, a gente pode entender, especialmente quando a palavra diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, do mesmo jeito que ele levantou a serpente no deserto, ou seja, este fato acontecido no tempo de Moisés, quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, ele tem uma ligação, ele corresponde ao fato do Senhor Jesus, o Filho de Deus, ter sido também levantado naquela cruz. É exatamente o que nós estamos lendo aqui. Eu diria assim que de saída não é de fácil compreensão. Nem esta questão da serpente de bronze que Moisés levantou, e nem o fato do Filho de Deus ter sido entregue daquela forma na cruz do Calvário. É de difícil compreensão. Daí a importância de nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Daí a importância de darmos lugar para que o Espírito Santo, Ele que convence, Ele que vem e trabalha dentro do nosso coração, a importância de dar espaço a Ele, para que a gente possa compreender essas questões e ver como tudo isso tem a ver conosco. Amém, meus amados? Eu quero dizer nesta manhã que esta palavra me levou a pensar no modo como vivemos, especialmente quando estamos caminhando em direção a uma promessa do Pai. A maior de todas as promessas é que Ele tem um lugar para nós lá, né, preparado, aleluias, aleluia, glórias a Deus. Ele tem um lugar preparado e Ele está nos levando para lá. É a nossa Canaã celestial. E no caminho acontecem muitas coisas. Por isso eu quero que você agora pare e pense em como está sendo esta caminhada e nos problemas que você encontra neste caminho. Saber também que não é fácil, viu? Que você tem sim momentos de muita dificuldade, desafios tão grandes, situações que te fazem pensar se realmente você está no caminho certo ou não. Mas então eu vou te levar para Números, porque é lá em Números que a gente tem essa palavra a respeito desta serpente de metal que foi levantada, não é? Como nós acabamos de ler aqui, né? Veja lá, Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Notem bem o que diz a palavra do Senhor nesse versículo. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Isso vai chegar até a explicação da serpente,
falada lá por Jesus no Evangelho e que a gente agora vai entrar um pouco mais nessa história. Mas, queridos, tudo começa quando o que nós lemos aqui mostra que no caminhar entre o Egito, lugar de escravidão, o lugar onde o povo ficou por 430 anos nas mãos de Faraó, e agora caminhando para um outro lugar, acontecem muitas coisas. Aqui, por exemplo, uma pequena folheada na Bíblia, indo um pouquinho para trás, você vai ver Arão havia morrido. Voltando um pouco mais, você vai ver que Moisés enviou espias até a terra de Canaã, e esses espias, voltando, trouxeram um relatório que para muitos não era viável, e por conta disso, muitos desistiram desse caminhar, que desejando intensamente voltar para trás, ao ponto de Deus dizer, olha, então vocês não entrarão, vocês ficarão aqui, dando voltas nesse deserto. Mas alguns, esses entrariam, e nesta esperança de entrar, eles caminhavam, surgiam os imprevistos, surgiam os desgostos, como na nossa caminhada também surgem. Se há um erro que a igreja pode cometer, é entender que porque está numa direção de Deus, porque entregou a sua vida ao Senhor, porque já entendeu que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é ou não é, irmãos? O que você acha? Quem crê que o Espírito Santo é o nosso guia? Faz um sinal assim para mim. Olha, toda a igreja crê. E Ele é. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa força. Então é Ele quem está dando direção para a nossa vida. Agora entendam, se Ele é o guia e Ele aponta um caminho, neste caminho, muitas vezes, acontecem os problemas que fazem a gente pensar que estamos no caminho errado. Então você nota o que aconteceu aqui. O versículo 4 diz que quando eles partiram deste monte chamado Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Deixa eu te explicar por que eles tiveram que rodear a terra de Edom. Isso significava que eles não podiam seguir numa linha reta, eles tinham que fazer um rodeio, eles tinham que passar em volta. E você já viu que isso chateou muito o povo. Agora, eles tiveram que fazer este caminho mais longo, porque quando eles se depararam com os edomitas, e quem eram os edomitas? Os edomitas eram os descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Qual é este povo do deserto? É o povo de Jacó, é o povo de Israel. E com quem eles se depararam? Com o povo de Esaú, o irmão gêmeo. Moisés faz um pedido: olha, então somente permita que a gente passe, nós não vamos tocar nas suas plantações, nós não vamos levar absolutamente nada de vocês, nem sequer nós vamos tocar, a única coisa que nós queremos é passar. Mas os edomitas não aceitaram isso, negaram esse pedido de Moisés, razão pela qual diz aqui no versículo 21, assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Percebam, não houve briga entre os irmãos. Quando a questão é entre irmãos, ao invés de brigar, você desvia, faz uma outra rota. Não foi possível desse jeito? Vamos de outro jeito. Mas indo de outro jeito, a palavra diz que eles não estavam felizes com isso. As coisas não estavam sendo do jeito que eles pensaram. A palavra diz que a alma deles se angustiou nesse caminho. Outras traduções vão dizer que eles perderam a paciência. Vê se isso não é uma coisa que pode acontecer conosco a qualquer momento. Vê se nessa caminhada, mesmo sabendo que é Deus quem dirige o nosso caminho, que o Espírito Santo vai à frente de nós,
Tantas e tantas vezes não bate esta angústia na alma. Vê se tantas vezes você também não está perdendo a paciência. E até aí eu posso entender que é algo natural do ser humano. Perder a paciência, ficar angustiado, tantas vezes chegar a um nível de ansiedade ruim. Nada disso é bom, nada disso é bom, nada disso é conselho do Senhor, mas nós, tantas e tantas vezes, temos exatamente esse sentimento. Agora, meus amados irmãos, quando isto acontece, sabe qual é o nosso problema? Aliás, sabe como é o problema de tanta gente? Eu não posso colocar todo mundo nesse pacote. Mas o problema de tanta gente, especialmente aqueles que estão na igreja, o chamado povo de Deus desse tempo, é pensar que tudo vai acontecer do modo como nós queremos. Que a partir do momento que você ouve a palavra, que você conhece um libertador, que você levanta suas mãos para Ele, que você aceita este Salvador como Senhor da tua vida e passa a segui-lo. O que você faz quando você aceita Jesus? Você passa a seguir Jesus. Você passa a ser um discípulo. O que é um discípulo? É um seguidor. É isso que muita gente não entende. Nós estamos seguindo Ele. Seguindo a Ele, na direção dEle, e não na nossa. E quando algo acontece assim, o problema é que a angústia toma conta da nossa alma, perdemos completamente a paciência. É como se o seguidor, que somos nós, tivéssemos que passar a dar ordens para aquele que está nos guiando. É por isso que tanta gente está o tempo todo querendo mudar de rota. O caminho era indicado pelo Senhor. A direção estava correta, era Deus quem estava guiando. Sim, aconteceu um problema. Acontecem problemas. Os problemas vêm de fora, muitas vezes. As questões, elas acontecem do lado de fora. Mas o que acontece do lado de fora, como foi o caso ali, da discórdia entre os irmãos, passou a tomar conta de algo dentro deles. A negativa de passar pela terra e o fato dele ter que rodear era fora. Mas a angústia, a impaciência, isso estava dentro da alma deles. E o problema não é só esse. Isso nem seria um grande problema se eles soubessem reagir a isso. Nós todos aqui temos problemas em muitas áreas da nossa vida. Mas a questão é como reagir a esses problemas. É como entender. Para isso é necessário, tantas vezes, meus amados, uma revisão. O Senhor falou muito no meu coração a respeito de revisão. Visão, olhar. Para onde estamos olhando? De que maneira nós estamos entendendo os nossos problemas? Qual é a tua visão? O que você está entendendo disso? Como é que você está enxergando o teu momento? E aí a palavra diz, no próximo versículo, quero ler para você, hoje eu não tenho a tela do fundo, mas é Números, capítulo 21 ainda, agora no versículo 5, que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma
tem fastio desse pão vil. É uma tendência procurar um culpado, tentar entender quem é que levou a gente até ali, por que nós estamos ali, por que isso está acontecendo, e a conclusão que eles chegaram é que o problema estava com Deus. Por que Deus havia tirado aquele povo da escravidão? Seria como hoje você ter a capacidade de pensar: por que Deus me tirou do mundão? Por que Deus me tirou das drogas? Por que Deus me tirou das garras de Satanás? Entendam, amados, tem a ver uma coisa com a outra, está ligado. É para isso que essa palavra está vindo ao nosso coração nesta manhã, para a gente entender o que tem a ver aquele tempo com o nosso tempo. Então você muitas vezes está assim também, tentando entender quem é o culpado. E eles não se contentavam em colocar a culpa em Deus e falar contra Deus e blasfemar, mas colocaram um Moisés também ali nesse rolo e, permito dizer assim, coitado do Moisés, que culpa ele tinha? Ele nem queria ser o pastor daquele povo. Ele insistiu com Deus: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou grosso de palavras, Senhor, o que vão dizer quando me perguntar o que eu estou fazendo ali, quem que me mandou? Ele tentou sair fora, mas ele era o homem escolhido por Deus para estar ali. E agora este povo está contra Moisés, esse povo está jogando a culpa nele, e vai além disso dizendo assim: olha, por que o Senhor nos tirou do Egito? Agora você pensa, meu amado irmão, por que Deus tirou aquele povo do Egito? Ora, que pergunta é essa? Deus poderia ter respondido, como nós talvez no lugar dele responderíamos para alguém que está mostrando tanta ingratidão, tanta incompreensão, tanta incoerência a respeito do que eles estavam vivendo naquele momento. Ele podia ter respondido assim: sabe por que eu tirei vocês de lá? Porque vocês oraram para sair de lá. A palavra diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e o sofrimento que eles viviam na mão dos seus exatores. Por que Deus te tirou do mundo, meu irmão? Por que Deus te libertou das garras de Satanás? E agora você está perdendo a paciência, agora você está com uma angústia de alma, que te faz pensar que algo está errado, alguém está errado, mas não enxerga, não tem a visão de que o problema estava onde? Onde mesmo? Onde? Fala para o teu irmão aí dentro, irmão. É mais fácil falar para ele do que para nós, né? Mas se você falar para alguém, alguém há de falar para você, né? Problema de impaciência e angústia está aqui. Esse era o problema. O problema não era o caminho. O problema não era quem estava guiando. Mas as pessoas hoje estão preferindo mudar de rota. Ah, não, é esse caminho que não é bom. Certo era ir reto. Mas no caminho reto ia brigar com os irmãos, ia ter guerra. Ah, mas o certo era lá. Não me conformo de ter que rodear. Tem tanta gente assim, irmãos, olhando para os resultados de suas vidas e esquecendo que um dia orou para que Deus o tirasse daquele lugar. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente ora, sabia? Você, irmã, muitas vezes passou tanto tempo da tua vida orando para que o teu marido fosse liberto, para que Deus tirasse ele daquele deserto, daquele Egito, daquele lugar de escravidão. O lugar de escravidão era o lugar que ele estava. E agora você perdeu a paciência?
Agora você não aguenta mais, agora você está angustiado por causa de quê? Porque você tem que fazer um caminho um pouco mais longo? Porque você tem que ter um pouco mais de paciência, mas a tua paciência acabou? E agora você está procurando um culpado? Você está querendo jogar para outro a responsabilidade de entender que não é você quem guia, que não é você quem dá as ordens para Deus, que não é você quem determina o caminho pelo qual você vai passar. Deixa eu te falar. Quando Deus manda ir, é para ir, mesmo que aos teus olhos seja mais difícil. Quantos aqui não tiveram vitórias maravilhosas? Quantos aqui não podem hoje ver no resultado das coisas da sua vida, coisas grandiosas? Mas eu pergunto, foi fácil? Quantas vezes você perdeu a paciência, mas continuou? Quantas vezes a tua alma te angustiou, você estava quebrado por dentro, mas mesmo assim, você prosseguiu, porque você entendeu que se havia um problema, não era com o Deus que estava te guiando, e nem com as pessoas que Ele colocou na tua vida, mas que alguma coisa você deveria ver dentro de você. Essa é uma palavra que diz que nós precisamos fazer uma revisão de alma. É como você que tem um carro e leva para fazer uma revisão. Por que você faz isso? Para encontrar um problema. Muitas vezes, o carro, ele apresenta um problema no caminho. Ferveu, saiu fumaça. E você teve que parar ali. A gente é mais ou menos assim, de vez em quando a gente ferve. Agora eu te pergunto, o problema era no caminho? O problema era no GPS que você ligou ali, no Google, no Waze? Ou o problema era no carro? Ferveu. Agora eu pergunto, adianta você mudar de caminho? Se este carro está com problema no radiador, adianta você mudar de caminho? Se você sabe aonde você vai chegar, não é mudando de caminhos que você vai chegar mais rápido. Posso te falar que na vontade do povo de Israel de mudar de caminho toda hora, e pior do que tudo, querer voltar toda hora para o lugar onde estava, tendo saudade do tempero do Egito, tendo saudade daquele lugar de escravidão que eles viveram. Você ter saudade do lugar onde Deus te tirou. Foi Deus quem te tirou de lá. E aí nessa angústia de alma, nessa impaciência que tantas vezes toma conta do coração de alguém, ele quer trocar de caminho de novo. Deixa eu trocar de caminho, deixa eu trocar de Moisés, e tantas vezes chega a trocar até de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, faz um sinal para mim, por favor, amados. Mas Deus não gostou nada disso. Eu vou te falar que no próximo versículo, põe para mim o 6, por favor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Você está entendendo por que eu falei que é difícil entender? Que ideia é essa de Deus? Serpente não é um símbolo de maldição? Não é um símbolo do mal? Serpente não representa Satanás? Aí você pergunta, por que Deus mandou fazer uma serpente? Não podia ter feito um homenzinho, mais bonitinho, assim, sei lá. A gente gosta tanto de cachorrinho, de gatinho, podia ter feito um gatinho, né? A gente olhava para o gatinho, mas ele faz uma serpente. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente. Aí Jesus está dizendo que a mesma coisa que aconteceu lá. Jesus está explicando isso para o Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel e estava com a maior dificuldade em entender aquilo. Será, meu irmão, que você vai entender? Eu creio que sim, porque o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, aleluia.
Eu creio que sim. Como trabalhou no de Nicodemos também. Ele não entendeu na hora, mas depois ele entendeu. Ele foi um homem digno. Você também é, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, Paulo diz que dignidade é ter comunhão com os irmãos. Aquele que come e bebe indignamente faz isso para a sua própria condenação. Tanta gente acha que essa indignidade aí, essa indignidade dos coríntios era pecado, mas não era. A palavra não diz isso. A gente não defende o pecado, mas a palavra diz que o problema deles, a palavra diz que quando eles se reuniam para pior e não para melhor. E essa palavra estava falando de Santa Ceia. Essa palavra estava falando do dia em que eles preparavam uma mesa e ficavam ao redor dela. Ele diz: sabe por que eu não acho que vocês estão bem? Sabe por que eu não posso louvar vocês disso? Sabe por que vocês acham? Sabe por que eu acho que vocês, ao invés de ir para melhor, vocês vão para pior? Porque acontece que nessa mesa, uns comem demais e o outro passa fome. Isso significa que havia divisão. Panelinhas, como a gente diz nos dias de hoje. Gente que consegue ter comunhão com aquele, o bonito, o importante, o rico, o abastado, mas não consegue ter comunhão com esse, que está sempre precisando, sempre na pior, sempre passando por uma luta. E nessa divisão, o apóstolo Paulo diz: vocês não são dignos. Então a gente não está aqui só para celebrar, a gente está aqui para ser digno, e a dignidade é comunhão. Cutuca o irmão e fala: entendeu? Entendeu? Agora, você prestou atenção quando Deus, Ele manda serpentes ardentes? Eu não sei como é que você quer entender esse ardentes aí. Cada um entenda do jeito que quiser. Coisa boa não é. Porque ardeu já não é bom. Ardeu já não é bom. E Deus mandou. Você poderia me perguntar agora: pastor, nos dias de hoje, Deus também poderia fazer uma coisa tão mal assim? Mandar serpente para morder e matar o povo? Quer que eu responda para você? Bom, eu poderia responder do jeito que eu gosto, com 2 palavrinhas: não sei. Parece que literalmente Deus não faria uma coisa dessa, já que a gente diz que Ele é o amor, Ele é a graça, Ele é a misericórdia. É assim que nós pensamos sobre Deus, né? É essa a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas presta atenção, amados, a ideia de que Deus possa usar a dor, o sofrimento, para realizar algo em nós, não pode ser descartada. Se literalmente você não pode dizer que Deus possa mandar coisas ruins, você também não pode dizer que Ele não pode fazer. Porque a soberania de Deus está acima da nossa compreensão. Não sou eu e nem você quem vai agora dizer o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Mas um pai que ama, você sabe, principalmente se você for pai. Ou se você tem um pai, que aí todo mundo caiu na rede. Quantas vezes o pai, ele dá um castigo, uma disciplina, com qual intuito?
De ver o filho sofrer? Claro que não. Por que Deus mandou aquelas serpentes? Eles reclamaram que estavam ali passando fome no deserto. Era verdade isso, irmãos? Sabe, isso é como tantas vezes você reclama do que está acontecendo, porque você está olhando para aquilo que está faltando, mas você esquece completamente de tudo que Deus já te deu. A maioria das vezes, o povo de Deus chora, reclama de barriga cheia. Igual aquela mulher do Eliseu lá, eu não tenho nada na minha casa. Tinha a casa, tinha o filho, tinha as botijas. Mas ela só estava olhando para a desgraça. E esse povo só estava olhando para a desgraça. E nós, muitas vezes, também só olhamos para a desgraça. Porque eu não queria esse desvio todo, onde já se viu, estou com dor nas pernas, dor na junta, nas cadeiras, bico de papagaio, olha só, eu não quero. É isso. É o nosso grande problema. Agora, não descarta a hipótese de Deus agir. Não exclua de Deus o poder que Ele tem de fazer qualquer coisa. Eu não posso pensar que as coisas difíceis, as quais eu preciso tratar, não seja algo que Deus mesmo está fazendo. Você não pode achar que todas as vezes que você fica procurando culpado para lá e para cá, foi isso, foi aquilo, às vezes até você se culpa. Quem foi? Foi meu marido, foi minha esposa, foram meus filhos, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu professor, foi meu chefe, foi meu patrão, foi meu pastor, foi quem? Quem foi? Às vezes sabe quem foi? Deus. Deus. No caso da serpente, quem foi? Foi Deus. E para quê? Vamos ver? Olha lá. Versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra a ti. Bom, eu quero dar uma paradinha nesse ponto e vírgula. Enquanto você não reconhecer que há problemas em você, se alguém aqui, diante dos desafios mais intensos, diante dos desvios que você tem que fazer, quer dizer, você podia chegar reto, mas está desviando, está demorando. Eu só quero falar uma coisa para você por parte do Espírito Santo. Você vai chegar. Você vai chegar. Deus está te guiando para você chegar. Para você chegar. Não é para você ficar parado nesse deserto. Mas presta atenção. Deus deu ao mundo por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu ou não deu? Entregou por nós ou não? E parou por aí? Deixa eu te dizer, a parte de Deus, Ele sempre faz. Vou te ajudar numa revisão de alma. Será que é Deus que me esqueceu? Não é. Será que é Deus que não fala mais comigo? Não é. Será que é Deus que não ouve mais a minha oração? Tudo vai depender de você. Para que todo aquele que nele crê. Você tem a tua parte, filho. Você tem a tua parte. E o problema muitas vezes está aí, a tua parte você não faz. Ele levanta o seu próprio filho unigênito, amado, precioso,
naquela cruz. Mas você não crê. Ele fez isso, não era para resolver tudo assim. Ele fez isso para abrir um caminho para a minha e para a tua salvação. Aleluia! Dá um aleluia aí, irmão, dá um aleluia. Solta esse grito aí, dá um aleluia. Às vezes não é muito legal ouvir isso, não, mas tem que dar aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, pode dar ordem, glórias a Deus, de novo. Olha lá, glórias a Deus, fez isso. Ele abriu um caminho para a gente crer. A parte que está faltando muitas vezes é justamente essa. Qual você acha que foi a parte mais difícil? Queria você morrer para ele crer? Quer inverter? Eu que não. Ele fez assim, está bem feito, né, irmão João? Não vamos mexer com isso não, né? Está feito, né? Amém. Agora vejam, amados. Você está vendo aí na palavra que chegou um momento que o povo reconheceu. E eu quero dizer que se você não reconhecer, se você não fizer uma revisão da tua alma para entender que o problema é você falando mal de quem não devia falar, não vai mudar. Não vai mudar. Você vai ficar dando volta. O tempo todo encontrando culpado, querendo mudar de caminho. Lembra o negócio do carro? O carro ferveu. O que você tem que fazer? Consertar o carro e não trocar de caminho, porque não vai adiantar nada. Vai ferver do mesmo jeito. Então, eu parei ali no ponto e vírgula, né? E em seguida vem um negócio. Nossa, irmão, que negócio que vem aí. Como Deus falou comigo nessa palavra, só para compartilhar um pouco aqui esse testemunho. O povo reconheceu que havia pecado. O povo reconheceu que estava falando mal do Senhor e estava falando mal de Moisés e que não estava dando certo. A coisa estava feia, irmãos, feia. Então eles reconhecem e pedem para o Moisés. Interessante isso, olha. Eles pedem para o Moisés, ora ao Senhor, em outras palavras, interceda por nós. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E o que Moisés fez? Moisés orou pelo povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, aquela pessoa que a gente está falando mal é a que vai orar por nós. Amém? Está entendendo? Aleluia. O que o Moisés podia ter falado? Se vira, estão falando mal de mim, eu vou orar para vocês. É interessante, irmãos. O povo pediu, Moisés, interceda por nós. E a palavra diz que ele intercedeu. Então, se estão falando mal de você, se estão te maltratando, se estão te desprezando, se estão te desvalorizando, se estão te jogando para escanteio, se não querem mais estar com você, se jogam a culpa em você, você só tem uma coisa para fazer: ore por ele. Quem entendeu? Faz um sinal. Ore por ele. Eu ia até falar assim, vai por mim, irmão, vai por mim, faz isso, mas não vai por mim, vai pela Bíblia, vai pela palavra, faz como Moisés fez. Agora é interessante porque Moisés vai orar por eles. Você vai ver aí que deu certo, mas não deu certo do jeito que eles queriam. Às vezes a gente acha que vai ser assim de novo, irmãos, cai tudo na mesma porcaria toda hora, a gente achar que tem que ser do jeito que a gente pensa. Aí você vai querer trocar de rota de novo, vai querer trocar de lugar de novo. Compreenda uma coisa. Hoje em dia, tem uma pregação rolando no ar aí, dizendo que você tem que sair do lugar da escravidão
para vir para um lugar onde você vai ter liberdade, onde você verdadeiramente vai ser feliz e vai encontrar a paz. Entenda, o lugar de escravidão não está no deserto, está lá no Egito. Quando você saiu de lá e está no deserto, você já não está mais no lugar de escravidão. Mas neste deserto tem sofrimento também, tem desafio também, tem situações difíceis também, tem doença, tem morte. Você tem que continuar fazendo a tua parte. Não adianta você pensar, agora eu vou sair do lugar da escravidão. Aí você vai sair do deserto e vai para onde? Para outro deserto? Ou você vai voltar para trás? Onde é que está o lugar da liberdade? A gente está se perdendo. Lugar da liberdade é na presença do Senhor. Agora, vamos encerrar. No versículo 8, diz assim: resposta de Deus para Moisés depois que ele orou por aquele povo. Eu fico comparando com a oração do Jó. Aqueles amigos dele estavam ali, tentando dar uma explicação para ele do porquê que ele estava numa pior. Por que perdeu tudo, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu o empregado, perdeu a fazenda, perdeu tudo. O Jó perdeu tudo. Ele era o mais rico de todos, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E os amigos ali, falando do que não sabia. Só pode ser pecado, Jó, não tem outra explicação. Fala besteira, fala besteira, fala besteira. Não bastasse o sofrimento dele, ele fica ouvindo besteira dos amigos. Até que Deus põe a mão, né, Cris? Aí diz, viu? Seguinte, parar com essas bobagens aqui. Chega, deu o que tinha que dar. Vocês tratem de adorar verdadeiramente e vai lá, porque Jó tem que orar para vocês. Vocês estão falando um monte de besteira contra o Jó. Trate de ir lá. Ele vai ter que orar para vocês. Mas o interessante que eu vejo dessa passagem é que Deus não mandou Jó orar. Olha isso. Ele falou para os amigos dele, vai que ele vai orar. Mas ele não foi lá e falou, Jó, quando chegar os bonitão aqui, você esquece tudo que eles falaram de você e ora por eles. Não, ele não falou. Simplesmente chegou lá e o Jó orou. E diz que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Aleluia! Aleluia! Então, a hora que você orar, Deus vai mudar o teu cativeiro também. Sai desse cativeiro, irmão, em nome de Jesus. Sai desse cativeiro, você não precisa estar aí. Revisa a tua alma. Revisa. O problema está aqui dentro. O problema não está lá fora. Às vezes a gente quer inverter o papel, a gente é o seguidor e a gente acha que o GPS é que está errado. Aí quer pegar o caminho nosso, você já fez isso? Não dá. Às vezes você faz isso por sua conta, você vê que você entrou numa fria. Vamos encerrar? Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Pelo Espírito Santo, eu quero que você entenda isso. O povo estava reclamando do pão, do maná. Seria como hoje reclamar de Jesus, não dar valor a Ele, achar que Ele também é vil, à toa. Jesus nunca vai ser à toa na tua vida, irmãos. Nunca, nunca, irmão, nunca. Irmão, nunca. Jesus nunca vai ser à toa. Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele é o maná, é o nosso maná. Ele é que nos alimenta, Ele é que nos dá força. Sem Ele você não vai. E Deus estava mandando o maná, mas eles disseram que aquele maná era vil. A gente não aguenta mais isso. A gente não tem mais paciência com isso. Esse negócio está acabando com a gente. Tem gente que está na igreja com esse sentimento. Não aguento mais isso. Não aguento mais fazer isso, não aguento mais olhar para isso, não aguento mais sentir isso. É a situação do povo. E Deus diz, então eu vou mandar outra coisa. Não mando mais o pão, vou mandar a serpente. Foi Deus que decidiu isso. Se você quiser tomar isso para a tua vida, fica à vontade. Eu prefiro pensar que não preciso passar por isso.
Eu preciso pensar que eu não preciso de serpente ardente para me fazer reconhecer o que Deus já fez por mim. Qual é o teu caso? Qual é o teu caso? Mas Deus manda fazer a serpente. Por que um símbolo do mal? Porque quando Jesus foi colocado naquela cruz, aquele lugar era um lugar dos assassinos, dos ladrões, dos malditos. E você sabe que aquele lugar era nosso? Você sabe que aquele lugar era nosso? Porque nos nossos pecados era a gente que devia ter ido para lá, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez maldito por nós, diz a palavra. E um símbolo de maldição naquele tempo já era para apontar, era um simbolismo do que seria o Filho de Deus levantado naquela cruz. Vocês estão entendendo? Entendam, aquela serpente não tinha veneno. Assim como Jesus não tinha pecado. E aí? A serpente estava lá. O que Deus disse? Para todo aquele que olhar para a serpente, vai ser salvo, não vai? Não vai morrer, não vai morrer. Você foi picado de serpente ardente? Olha para esta serpente. Você não vai morrer. Você acha mesmo, irmão, que era só um olhar físico? Era só dar uma olhadinha e resolvido? Claro que não. Mas tinha que olhar com fé. Tinha que olhar com a consciência de que aquela desgraceira, aquela bodega que eles estavam enfrentando, era por causa deles mesmos. Tinha que olhar entendendo que Deus havia dado um caminho, Deus havia apresentado uma solução, porque Ele é assim, Ele sempre vai apresentar uma solução para você, meu irmão. Sempre. Você não sabe o que vai ser da tua vida? Deixa eu te dizer, Ele vai te dar uma solução, aleluia! Aquela serpente era a solução. Ele queria que o povo olhasse para ela e lembrasse de que tudo aquilo estava acontecendo. Por quê? Porque a alma dele estava angustiada com as coisas erradas. Aleluia! E olhando para a serpente, eles não morriam. Fica de pé, vamos encerrar essa palavra. Agora você já sabe para onde você tem que olhar. Agora você já entendeu que Deus já deu uma solução para os nossos pecados. Deus já entregou, já fez a parte dele para resolver a nossa vida. Eu creio que você já entendeu que pode confiar no teu guia muito mais do que em você mesmo. Você é o seguidor, ele é o guia. As coisas não vão ser do jeito que a gente quer, não. As coisas vão ser do jeito que Ele está fazendo, do jeito que Ele está guiando. Você vai por onde Ele está guiando. Eu estou passando por algumas coisas, eu estou passando porque Ele está me guiando. Não está bom, não está bom, minha alma está angustiada. Até aí, tudo bem, até a página 2. Porque na página 2 eu tenho que olhar para mim e entender que o problema não está com Ele. Nós temos que fazer uma revisão. Essa angústia, esse probleminha que está aparecendo aí de vez em quando, esse motorzinho seu que está fervendo de vez em quando, esse barulhinho estranho que sai, tantas vezes você fala, mas o que está acontecendo? Revisão de alma. Entender, eu estou aqui, não é à toa, se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. E vou chegar. Mas se você
é do tipo que fica olhando para o problema, se você está com a tua alma toda aflita aí hoje, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, sempre falta alguma coisa. Sempre há um motivo para você reclamar. Quando não tem nenhum, você reclama do frio mesmo, que está bom. Sempre há uma maneira de você querer desmerecer aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você tem que fazer essa revisão, porque você está olhando só para o problema. Quando, na verdade, você tem que olhar para a solução. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Aleluia! E eu não quero encerrar essa mensagem sem te fazer um convite especial nesta manhã. Eu peço perdão porque a gente deve passar aí uns 10 minutos do horário combinado para encerrar o culto, às 11 horas. Eu acredito que vai passar um pouquinho. Mas eu não posso deixar de abrir esta oportunidade para você nesta manhã. Se você está assim, dessa forma, as coisas nebulosas, diferente do que você pensou. Quando você aceitou Jesus como Salvador, foi transmitida a você uma ideia de que nenhum problema mais você enfrentaria, que jamais os edomitas impediriam de você passar. Eu dei esse exemplo, mas podia dar outro. Teve um outro povo aqui que esses não eram irmãos não, e não quiseram nem conversa, já partiram para cima. Deus deu vitória a Israel. Tem hora que você tem que lutar, tem hora que você tem que desviar. Seja na luta, seja no desvio, quem está te guiando é o próprio Deus. Se você crê que Deus está te guiando, essa angústia que você está sentindo, essa insistência que você tem de olhar para os problemas, eu quero te convidar para nesta manhã colocar os teus olhos na solução. Na solução. Porque não adianta você ficar olhando para aquele motor fervendo, você tem logo que trocar as borrachas. Sim ou não? Não adianta você ficar olhando para esse problema toda hora, você tem que olhar para Jesus, porque é nele que está a salvação. É olhando para ele que você toma a decisão mais importante da tua vida. Sabe qual é? Para todo aquele que nele crê, não pereça. Não pereça. Não pereça. Deus não te fez para perecer. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e você é filho dele. Você acha mesmo que você veio aqui para perecer? Não. Veio para ter vida, vida em abundância. E no final, vida eterna. Não são promessas de um pastor, não, são promessas do Senhor e você pode tomar posse. Eu quero convidar para você que está assim, desse jeito, você que tem perdido, quem sabe, noites e noites de sono, você que está trabalhando, mas está pensando naquele problema, você está andando na rua, mas aquele problema não sai da sua cabeça, aquela angústia, aquela dor. Você não pode sair daqui assim. Não diante de uma palavra como essa, não de uma palavra que tem poder sobre a tua vida como essa e tantas outras, mas essa é para nós nessa manhã. Eu quero te convidar para sair do teu lugar e num ato de fé. Sabe qual é o maior ato de fé que um cristão pode realizar nesse nosso tempo? O maior ato de fé é a oração, é crer que o Senhor nos ouve, é crer no poder da intercessão. Eu vou ter que fazer 2 papéis aqui. Um de orar por quem vier à frente, mas ao mesmo tempo o que eu queria mesmo era estar lá. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E eu preciso que o Senhor estenda as mãos sobre mim também.
pode sair do teu lugar, vem aqui à frente. Você precisa olhar para Jesus nessa manhã. Pode vir para frente, você tem que trocar de olhar. Aqueles que ficarem no banco, eu vou convidar para orar comigo por esses irmãos. Há um poder na intercessão. E quando a oração é feita em unanimidade, o poder de Deus, irmãos, ele é certo. Amém. Glórias a Deus. Aqueles que estão aqui na frente são tantos, corajosos, vencem o orgulho, não se importa mais com o que estão dizendo. Aliás, se for para ficar ouvindo gente dizer que você tem que voltar para o Egito, é melhor não ouvir nada. É melhor nem ouvir, é melhor ser surdo. Mas nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso pastor. E o nosso pastor é o Senhor Jesus. Então vou pedir só para apertar um pouquinho mais aqui, que tem muita gente nos corredores. Cida, por favor, vem mais para cá um pouquinho, minhas irmãs, vem aqui, fica aqui. Vou pedir para todos os que estão no banco estender as mãos aqui, que nós vamos orar por esses nossos amados. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui, Senhor, estão tantos dos teus filhos que já sabem, já reconhecem o que o Senhor fez por eles. O Senhor está guiando a vida deles. São tantos os desafios, são tantos os momentos, Deus querido, que nós nos deparamos com as situações tão complicadas, humilhantes, aquelas que nos fazem querer voltar para trás sem compreender por que nós estamos aqui. As pessoas não estão reagindo como nós queríamos. Vem a dor, vem a tristeza de alma, vem um coração aflito, desesperado, necessitando da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos clamando pelo Teu poder nesta manhã. Nós nos colocamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, sabendo quem é o Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus de graça, de virtude e de misericórdia, que está sempre conosco, que cuida de nós em todos os detalhes. E nós reconhecemos isso e te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, venha, Deus querido, mais uma vez. Entrega, Senhor, a nós, entrega, Deus querido, a todo aquele que aqui está, mais uma porção do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua virtude e misericórdia. Que isto seja para a glória do Teu nome, que isto seja, Deus querido, para darmos testemunho do Teu poder sobre a nossa vida, porque nós reconhecemos que o Senhor é um Deus perfeito, é o Deus do amor, da graça. Em nome do Senhor Jesus, vem Espírito Santo ao nosso favor. Vem, meu Deus querido, e trabalha no nosso coração. Ajude-nos a fazer uma revisão da nossa alma e entender o que ali, Deus querido, está causando o verdadeiro problema, para que nós não fiquemos olhando para o lado errado das coisas, para que nós não fiquemos, Deus querido, inventando problemas onde não existe, mas que, sobretudo, a nossa vida nas Tuas mãos, a direção que o Senhor está dando para a Tua igreja nestes dias, seja para nós um motivo, Deus querido, de compreendermos que de fato as coisas não acontecerão como nós queremos. Então nós não vamos procurar um lugar gostoso para ficar, um lugar de tranquilidade, de conforto, mas acima de tudo, se o Senhor nos guia e guia pelo deserto, é nesse deserto que nós queremos sentir a Tua presença, sabendo que o Senhor está conosco, mesmo nos momentos difíceis. Se é para rodear, nós vamos rodear. Se é para enfrentar, nós vamos enfrentar. Mas o importante é que o Senhor continue nos guiando. Esse é o desejo do meu coração. E assim eu entrego por toda a igreja agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todos juntos, em... Mais forte agora, em... Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia.